Olá, nós somos do primeiro semestre. Do terceiro, né? Do primeiro, não, amiga. Eu vou falar meu nome primeiro, né? Tá. Olá, nós somos do terceiro semestre de Biomedicina. Meu nome é Laura e eu tô aqui com a Maria Clara, com a Mariana. Oiê. Nós estamos aqui para divulgar o nosso produto do PBL, que é o primeiro episódio da Biomedicina Além da Faculdade. Hoje a gente vai dar início para falar das verminoses. A gente vai falar um pouquinho das verminoses. É um assunto que afeta milhões de brasileiros ainda, né? E a gente aqui vai divulgar para vocês como que ele se transmite, qual a prevenção, os sintomas, diagnóstico e, claro, o papel da biomedicina, da população e do governo nesse contexto. O que são as verminoses e como elas se espalham, né? As verminoses são doenças causadas por eumintos, que são parasitas que podem viver no corpo do ser humano. Há mais indícios no Nordeste e no Norte, e ela é transmitida através da água contaminada, da ingestão de alimentos contaminados e também pelo contato com o solo contaminado. Ou seja, pessoas que andam descalço no solo contaminado estão mais susceptíveis a contrair esse verme. O consumo de carne mal cozidas também, né? Isso. É bem frequente estar contraindo esse parasita aí. Não, sim. E quando a gente fala de números também, a gente lembra que mais ou menos 20% da população mundial é afetada e às vezes nem sabe disso. É um número muito grande se você for pensar na totalidade de pessoas que tem no mundo, né? E geralmente está no intestino do ser humano esse aumento. Isso, é bem de dentro para fora, né? Sim. Os sintomas vêm todos depois e são muitos sintomas, que é o que eu vou falar agora. Os principais sintomas vão ser dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, perda de apetite, mas vale lembrar que em cada pessoa pode ter um sintoma específico, né? Esse aqui é mais no geral que muitos vermes podem causar, né? Vários tipos desses vermes podem causar. É popular em crianças, né? Principalmente algumas doenças que são de contaminação através da pele. Por exemplo, andar descalço, tem algumas doenças que a gente vai ver que são contaminação através do contato com a pele. Criança anda muito descalço. Gosta de brincar na Gosta terra. muito de brincar na terra, gosta muito de correr. E às vezes não tem aquele cuidado, às vezes o pai deixa porque, ai, que saúde, né? A vitamina S de sujeira. E aí deixa correr descalço, acaba contraindo uma doença que nem sabe. Fazendeiros também, em época de plantação. Geralmente não usa o sapato adequado, não coloca meias. Vai pro solo descalço, vai E lá. as pessoas mais velhas é difícil de falar. Sim, é verdade. Literalmente. Eu vou estar falando sobre o diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele é feito, na maioria dos casos, com exames parasitológicos de fezes e é um procedimento simples, mas é essencial que vai estar identificando se o parasita está ou não no seu intestino. Em casos específicos, como a cisticercose, pode ser necessário realizar exames de imagem, como a tomografia ou a ressonância, além dos exames também de sangue. O tratamento ele é feito com medicamentos antiparasitários, como o albendazol e o mebendazol, para a maioria das verminoses intestinais. Então, ele só não vale nesse caso, né? Ele está presente também, valendo para combater esses aumentos, esses parasitas em outros casos também. E é importante a gente estar sempre fazendo os exames semanais, né? Isso. Porque teve uma vez, é propício a ter outra vez. Então, está sempre repetindo os exames de sangue, parasitológico de fezes. Em casos graves, como a cisticercose, pode haver necessidade do tratamento hospitalar e uso de corticoides ou até uma cirurgia, gente. E é importante lembrar que repetir o tratamento, igual a Laura falou, após um tempo, é essencial, porque pode pegar uma vez, pode pegar 2 vezes, 3 e aí vai. Sim, é porque não é um tratamento imediato, né? A Não. gente lembra que o verme, quando ele se instala dentro do seu corpo, ele não vai se instalar só um, ele vai se instalar vários. Milhares. Então, até você conseguir eliminar, não é um remédio só que vai conseguir eliminar. Até porque se fizessem uma dosagem grande o suficiente para conseguir eliminar todos de uma vez, muito provavelmente isso traria consequências muito graves para o nosso intestino, para o nosso próprio corpo. Sim. E, assim, o intuito do farmacêutico, assim, do farmaco, é não agredir o seu corpo, é fazer benefício para ele. A gente também lembra do pamolato de piramintel,
que ele é muito usado na enterobiase. A gente vai ver agora alguns exemplos de verminoses, né, que são as mais comuns. Por exemplo, a ascaridíase, né, que é causada pela famosa lombriga, a Ascaris lumbricoides, que é justamente o caso do nosso PBL, né, o caso do Lucas, de 7 anos, do nosso PBL. Sim. E geralmente ela acontece, a transmissão, quando você ingere os ovos que vão estar presentes no solo, na água e, consequentemente, nos alimentos, né? Você está no solo ali, quando você planta alguma coisa, provavelmente o ovo ele vai contaminar aquele alimento que você plantou. E contamina todo o ambiente que ele tá, né? Sim. Porque acaba que uma pessoa pegou, vai passando para outra. Porque esses verminoses, elas são assintomáticas na maioria das vezes. Então, as pessoas vão transmitindo sem saber que estão com o verme e mais pessoas vão contrair isso. Sem contar que a gente falou também que é muito comum em locais que tem pouco saneamento. Então, a pessoa contaminada, ela provavelmente vai fazer ali as necessidades dela em um local que depois não vai ser descartado corretamente, vai transmitir para toda uma comunidade. Às vezes, uma pessoa contaminada, ela contamina uma comunidade inteira. A gente tem a ancilostomíase, que é o popular amarelão, né, que é causado pelo ancilostoma duodenale, que vai entrar pela pele, que é justamente aquela pelo pé descalço. Quando entra em contato com a larva, ela vai entrar na pele ali pelo pé e vai fazer todo um processo dentro do corpo até chegar no intestino. Sim. E ela pode causar anemia severa. A enterobiase, ela vai ser mais comum em crianças. Tem pelo verme Enterobius vermiculares e ela vai provocar muita coceira nas partes baixas, principalmente à noite. E afeta crianças porque a gente lembra que criança ela tem um organismo mais suscetível a desenvolver essas doenças. Um sistema imune menor do que um adulto tem. Né? Sem contar nutrientes. Criança como toda hora. Criança tem um fornecimento de nutrientes muito interessante para esse tipo de parasita. A gente tem a tricuríase, que é causada pelo trichuris trichiura. E geralmente ela é assintomática, mas ela causa diarreia e em casos graves até desnutrição. E por último, a cisticercose, né, que é aquela que a gente é conhecida principalmente por consumir na carne mal passada, os ovinhos de cisticercose. E é o que mais tem, né, hoje em dia. Muita gente carne gosta, mal né? passada, né? Que é a tênia, é o parasita Eu Taenia mesmo solium. gosto. E a cisticercose ela é uma das mais graves, é bem comum, justamente por causa dessa questão da carne mal passada, só que ela afeta o cérebro, os olhos e até mesmo os músculos. Ficar atenta aí, viu, Laura, na hora do churrasco. Quem gosta de uma carninha mal passada, Ficar principalmente. atento. E por último, a gente vai falar o papel do biomédico, do governo e da população para conter essas doenças, né? O governo, gente, ele pode estar ampliando o saneamento básico, é igual a Mariana falou, que o saneamento, ele é muito, como que eu posso dizer? Essencial, né? Vamos dizer assim. Essencial para esse tipo de caso. E o tratamento da água, principalmente, porque os alimentos, eles têm que estar bem lavados para estar se ingerindo, porque se eles não estiver, a chance de estar contraindo esse parasita e tendo alguma dessas doenças aqui é o quê? 100%, Enorme, 99%. E também água tratada, né? Isso, igual eu falei, o tratamento da água. Promover a educação em saúde e campanhas de prevenção, seja em escolas, posto de saúde, é bem importante também. E garantir acesso a medicamentos e exames, que é igual a gente falou, para estar descobrindo, tem os certos tipos de exames, exames de fezes, exames de sangue, entre outros. Bom, é aquela coisa, né? O governo ele não pode evitar que as pessoas contaminem, mas ele tem um papel essencial para evitar isso. Por exemplo, se é uma doença que é endêmica em locais de pouco saneamento, não tem como uma população inteira resolver o saneamento básico de uma cidade. Isso é Não função do mesmo. governo, está garantido pela nossa Constituição que é função do governo. E hoje em dia o saneamento básico é coisa de sobrevivência mesmo, né, gente? Sim. Literalmente. Não é só verminose que pode causar Não. o maltratamento de uma água, um alimento mal lavado. É diversas doenças. E não vai longe. Quantas cidades a gente conhece hoje que não tem uma rede de esgoto? A minha cidade natal, por exemplo, não tem mesmo, gente. Na minha cidade não Nem tem. a minha, gente. Não tem rede de esgoto. 2025, a minha tem, tá? É aquele A sistema cidade antigo da de Laura fossa. é um pouco mais evoluída É do que a verdade. nossa. É aquele sistema antigo de fossa que cai ali todos os dejetos, contamina o solo, contamina o lençol freático. Mas a prefeitura, o governo simplesmente não vê problema nisso, porque é mais barato manter um sistema onde eles não têm que gastar com manutenção. Bom, mas a população também tem sua parte, né? Por exemplo,
adotar, geralmente, assim, quando a gente fala da parte da população, é adotar bons hábitos de higiene mesmo. Tanto higiene pessoal, que é lavar bem as mãos, usar calçados, quanto higiene alimentar, gente. Lavar bem os seus alimentos, lavar bem, assim, consumir uma água boa, uma água potável, tratar a água que você vai consumir, cozinhar bem as carnes. E por último a gente fala do papel do biomédico, né? Que é a nossa função. E o biomédico? Qual é o papel do biomédico? O biomédico ele vai estar realizando o diagnóstico laboratorial por meio dos exames parasitológicos, atua na educação em saúde, levando informações claras às comunidades e trabalha em pesquisas e vigilâncias epidemiológicas, orientando ações e prevenção ao controle. A atuação biomédica ela é essencial para estar detectando, controlar e prevenir esses tipos de doença que, apesar de evitáveis, ainda afetam milhões de pessoas, gente. A gente trabalha dentro do laboratório, vamos dizer assim, ali, fechadinhos na nossa salinha, mas, como a gente viu até lá no diagnóstico, é feito pelo exame de fezes. E é a habilitação que a gente sai aqui da faculdade de fazer exame. Infelizmente, a falta do saneamento básico é um problema que atinge não só o norte e o nordeste, é no Brasil inteiro. Tem várias cidades, várias áreas que isso ainda é problema. A gente vê em jornais e tudo mais, as pessoas, a situação precária que elas vivem, mas, enfim, né? Papel do governo também cabe às pessoas, cada um fazer a sua parte. Fica tudo bem se cada um fazer a sua parte. O biomédico vai muito além disso aqui, de estudar na teoria, porque a gente vem parasitologia, né, que é uma matéria que a gente tem na faculdade, mas está muito além disso aqui, está muito além de ver na teoria, muito além de ver o que é cada parasita, cada doença. A gente vai muito além, a gente vai na questão do diagnóstico, de dar para o paciente um parecer para ele procurar um tratamento. Porque imagina quantas doenças, por exemplo, não seriam diagnosticadas, quantos pacientes a gente perderia se o biomédico não estivesse ali para fazer o papel dele. Se a gente não diagnosticasse, não detectasse, quantas doenças elas não receberiam um tratamento correto e a gente perderia aquele paciente posteriormente. Bom, então o que a gente vê no final? Que as verminoses elas são mais do que uma doença do passado e elas ainda estão entre nós e refletem desigualdades sociais e falhas na nossa saúde pública. Mas... E uma grande falha, né? E grande falha mesmo. Mas a gente sabe que com educação, prevenção, atuação profissional, é muito possível, sim, mudar essa realidade. Não é uma coisa distante, não é um sonho mudar essa realidade e diminuir esse tipo de contaminação. É claro que a gente não vai erradicar totalmente. Nunca mais vai ter uma contaminação por cisticercose, nunca mais a gente vai ter uma ascaridíase. Não, a gente vai ter sim. Só que a gente consegue frear. Se hoje 20% da população mundial é contaminada, através desse tipo de ação, da conscientização, a gente consegue baixar esse número muito, assim, significativamente. Diminuir os índices, né? Sim. Mas é muito importante mesmo. Gente, agradeço a presença de vocês, tá bom? agradeço, Muito obrigada. Esse é o nosso trabalho PBL. A gente vai divulgar também, a gente tem uma revista de conscientização sobre a ascaridíase também. E é isso, muito obrigada pela atenção, por assistirem. Obrigada. E é isso, tchau!